Personagens que buscam o conforto através de relações de consumo. Lembranças vagas e imprecisas que não são compartilhadas. Passados que o tempo traz à tona. Temas como o sonho, a fragilidade dos valores morais, solidão e morte são abordados na peça O que Você Foi Quando Era Criança, do escritor e quadrinista Lourenço Mutarelli. A peça faz parte do projeto TPE, Teatro, Pesquisa, Extensão, que apresenta à comunidade os trabalhos dos alunos do Departamento de Arte Dramática da URGS. A história é que o José e a Shirley, que são os anfitriões, vão receber na casa deles um primo do José, que eles não se veem desde crianças. E como esse primo era palhaço, o circo acabou, ele ficou desempregado, ele acaba tendo que vir para essa cidade e morar com os dois. E ele vem com a esposa dele, que é a Mulher Invisível, e a Shirley resolve fazer uma festa para receber eles. E aí ela convida uma outra amiga dela de faculdade, que é a Carmela, o marido dela e uma amiga muito próxima dela que mora em Miami, que se mudou para lá, casou com um homem rico, então ela tem uma outra vida, e que ela vem visitar a Shirley e todos eles participam dessa festa. E nessa chegada do palhaço fica aquela coisa meio constrangedora e fica com a ideia do palhaço, dele ser um palhaço, trabalhar no circo e a profissão dele ser de fazer rir. Então as pessoas, quando eles chegam, elas têm a primeira reação é rir e dar gargalhada dele, embora ele não esteja fazendo nada de engraçado, elas não conseguem dividir o que ele é da profissão dele. Daí o palhaço chega, depois... Aí também tem um conflito no meio da peça, que é o Erasmo vai dormir e a Olga, a Mulher Invisível, resolve dormir também. E aí chega a Carmela e acha que os dois dormiram juntos. E aí começa toda uma confusão. E aí depois eles descobrem que estavam interditando o prédio porque tem a Vieira, a gripe hemorrágica. E aí eles descobrem que tem que ficar lá dentro até tudo se resolver. Só que eles descobrem que não vai se resolver e aí no fim vai indo até que eles descobrem que eles vão morrer. Acontece que esses personagens, eles se baseiam em aparências. Eles têm uma máscara que eles têm uma imagem que eles querem apresentar para as pessoas. Né? No decorrer da peça, essas máscaras elas começam a cair, né? Eles têm essas aparências, começam a murchar, assim. E essas pessoas que se encontram depois de muito tempo sem conviver, acabam tendo que dividir o mesmo espaço, sendo que elas não dividem mais o mesmo tempo, que é uma das grandes metáforas do espetáculo, de que as pessoas dividem o mesmo espaço, mas não dividem o mesmo tempo. Eu sinto muito, mas eu não ficarei aqui por muito tempo. Nem eu. E eu quero ver alguém tentar me impedir de sair. Você precisa ter prudência, Lila. Se descobre que você esteve em um país onde foi detectada a presença do vírus, como prever sua saída? Lourenço Mutarelli é um dramaturgo contemporâneo brasileiro. Ele é quadrinista. Ele tem uma obra teatral que ele intitula O Teatro de Sombras. Ele é muito inspirado na cultura beat, basicamente dos Estados Unidos. Aqui no Brasil aconteceu, mas aconteceu de uma forma muito mais tímida. Ele é muito crítico e é um texto feito para a cena. Há relatos, por exemplo, de que dentro do processo dele, alguns dos seus textos, talvez todos, eu não sei afirmar isso de fato, ele ia escrevendo ao longo do improviso dos atores, então. Quando a gente fez a primeira vez em Atuação 4, quando a gente leu assim que você foi quando era criança, a professora Mirna, ela fez com que a gente contasse histórias da nossa infância, que ajudaram, acho que de alguma forma, a construir os personagens como eles foram feitos a primeira vez. Aí a gente viu fotos e reveu experiências, e isso a gente usou na montagem de agora também, mas a gente fez com a visão dos personagens. A gente escreveu cada uma história do que a gente pensava que fez os personagens chegarem até onde eles chegaram, a história de infância de cada um deles. Eu vejo muito como uma linguagem de quadrinho, assim, até pela própria imagética do autor, assim, um cenário dividido.
O texto é o grande foco assim da peça. Eu acho que a gente faz com que a base de todo o jogo fique muito mais no textual e no que está sendo dito, no que da ação em si, assim. A gente fez um mergulho bacana para tentar entender, por exemplo, o que ele propõe enquanto teatralidade. Enquanto ele propõe enquanto estética e ética de texto. Que ele tem um posicionamento bem crítico quanto à sociedade e às coisas que nos atravessam nesse sentido. A própria cultura beat, para entender, por exemplo, então, o que levou ele a escrever essas coisas. O próprio Cheiro do Ralo, que é uma outra obra dele, a gente também conheceu. Então, de alguma maneira, essas mídias que estão hoje, televisão, cinema, que tem uma linguagem completamente diferente da teatral, nos influenciam. Mas não só no sentido de, por exemplo, ter vídeos, porque nós não temos vídeos no espetáculo, nós não usamos projeções, mas de alguma maneira essas mídias que não são tradicionais do teatro estão tatuadas já na gente, então é uma forma de comunicar que também já é diferente. Quando a gente resolveu entrar com a peça no TPE, o Ander, que é o diretor, ele entregou assim, o texto para a Marina, que é uma colega nossa que desenha quadrinhos, e ela fez quadrinhos com algumas falas da peça, e aí a gente entrega esses quadrinhos, realmente um quadro só, não é nem a história inteira, como senha para as pessoas já irem entrando no clima da peça. A gente entrega junto a carta que o Boris escreveu para o primo antes de chegar na casa, avisando que ele ia ir. Pedindo abrigo. E aí eu acho que isso traz para as pessoas já a ideia da peça. E por ser quadrinhos também traz aquela coisa da infância. Que é uma brincadeira também com o autor da peça, que é um Sim. escritor de história em quadrinho também, né? Além de romancista. O que a gente propõe nesse texto do Lourenço Mutarelli, onde as pessoas dividem o mesmo espaço, mas não dividem o mesmo tempo, porque as pessoas são diferentes. E eu não vou incluir as pessoas tratando elas iguais, porque as pessoas não são iguais. Só que o processo é um só. Os atores são vários. Então, e num espetáculo como esse, onde nós usávamos basicamente histórias pessoais deles muitas vezes, das coisas que eles gostariam de ser quando eles eram crianças, de como eles estão agora, para tentar acessar algumas coisas, a diferença ficava mais gritante ainda, porque as pessoas são completamente diferentes. Então os conflitos são inevitáveis. Mas é desses conflitos, do caos que esses conflitos geram, é que o processo criativo é alimentado. Porque só a partir, quando a gente chega num ponto máximo de caos, é que as coisas podem se reorganizar. É só dentro do caos que uma nova ordem pode se estabelecer. Então esse caos, dessas diferentes identidades desses atores é que moviam o processo criativo o tempo inteiro. A professora Mina, a nossa orientadora, numa das vezes que ela vem nos ver, ela até comentou que a gente trabalha na tensão da caricatura, né? Na quase caricatura. Como a gente trabalha com essa caricatura, mas ao mesmo tempo humanizar essa caricatura, né? Fazer essa caricatura tão estranha que é, esses personagens assim extremados, chegarem nos... Humanizar a caricatura, humanizar, né? Como o espectador se identifica com o clichê. Durante o processo de criação, e o processo de criação ele ultrapassa a estreia do espetáculo, porque ele ainda continua em movimento. O espetáculo, a hora da apresentação com o público, ele ainda é processo criativo, a gente ainda está em movimento. O que é muito bonito no teatro, porque ele não é uma obra fechada, uma obra acabada, como, por exemplo, um filme. O teatro não, ele está sempre em movimento. E o processo criativo, ele é dilacerante, assim. Mas na hora da apresentação, só tem os atores. A minha função é completamente inútil. E isso é assustador, porque eu tô na mão deles, o espetáculo tá só na mão deles. E ao mesmo tempo que isso é lindo, porque eles têm uma entrega fantástica, porque esse tipo de trabalho, fazer teatro, você não tem como trabalhar meia boca, por exemplo. Você tem que estar sempre inteiro. Se você não está inteiro, o público vai entender. Eu não tenho como fazer só meia parte do meu trabalho hoje e deixar meia parte para amanhã. Eu tenho que fazer tudo hoje. Eu tenho que estar sempre inteiro. Pois é, a professora Mirna, ela é preparadora de elenco, né? Então ela tem algo bem de orientação do trabalho no sentido individual,
mais do que no grupo. Às vezes ela trabalha muito com o grupo também, mas o individual dela, no sentido de tu achar o teu personagem, é onde ela vai mais a fundo, assim. Ela fazia bastante exercícios de trajetória, que o Ander depois aproveitou e continuou com ele. Ela foi assistir algumas vezes o nosso espetáculo. Ele começou, às vezes, com uma linguagem, daí a gente foi vendo que aquela linguagem não era tão favorável à história, e daí a gente foi mudando a linguagem e tudo mais. E a professora Mirna ficou mais dentro do personagem mesmo, de criação, de como aquele personagem reagiria e tudo mais, e não tanto na concepção. A Mirna é incrível, porque ela tem um jeito muito sensível de acessar as coisas. Vários exercícios que ela dava naquela primeira parte do processo, quando ainda era disciplina, a gente trouxe para cá de volta. Caminhadas. Ela é muito carinhosa, ela é muito sensível. Ela também é uma atriz de uma história, de uma carreira considerável em Porto Alegre, então ela entende muito. Ela sabe como é estar ali em cena. Sabe, quando eu era criança, eu tinha medo de palhaço. Acho que eu também tinha! Mas me fale de você. Como vai Charles e Miami, sua vida? Ai, está tudo ótimo, e você? Tá tudo ótimo. Ai, que bom. Melhor assim. Só assim um pouquinho ansiosa. Ansiosa? É, assim, um pouco assustada. Assustada? Um pouquinho de medo. Mas medo de quê? Medo de tudo! Eu tenho medo de tudo. Minha amiga! A coisa mais importante a fazer neste momento é não deixar que ninguém perceba que você não está feliz. Você tá certa. Você tá certa ou você tem razão? Sempre tenho. Agora, Shirley, você me deixou encucada, você sempre faz isso de mim. Porque essa mulher invisível já viu como eu vou morrer? Não sei. Ela olhou pra você? Não sei. Eu acho que sim. A iluminação, as pessoas, elas, tanto até o cenário, a cenografia, ela é uma questão de pessoas dividem, elas não estão no mesmo espaço, elas não estão no mesmo tempo, elas estão separadas apesar de estarem juntas. E a iluminação, ela foi feita para ressaltar isso, essa questão de atmosferas. De atmosfera, de apesar de estarmos juntos, estamos separados, foi para ir junto nessa questão de ambiente, assim, de clima. Ela não é uma luz que propõe efeito, por exemplo, de querer causar alguma coisa nas pessoas. Mas ela caminha junto com o espetáculo. Ela favorece, inclusive, o jogo dos atores. Ela mostra ou esconde coisas, evidencia o que precisa ser evidenciado e deixa mais na penumbra o que precisa estar na penumbra. É uma luz que cria atmosferas para tentar levar esse espectador para lugares diferentes, que nós não sabemos que lugares são esses. Nós propomos situações e atmosferas, e o espectador, com as suas vivências, com as suas experiências próprias, porque ele também é ímpar, vai para os lugares diferentes, assim. O nosso figurino é todo branco e jeans, assim, a ponto de fazer com que o texto mesmo que se sobressaia, dar ênfase ao texto, sabe? Não enfatizar figurino, cenografia. A gente tomou a decisão de limpar tudo. E aí eu disse para eles, nós vamos trabalhar com jeans e branco. Porque jeans todo mundo usa. Se você perguntar para alguém na rua alguma roupa básica, as pessoas vão te dizer jeans, ou a calça jeans ou qualquer coisa. E branco porque é branco. Porque é branco. Porque não grita. E também porque o preto às vezes tem uma cara de querer ser neutro. E nossa intenção também não era ser neutro. Porque nós queríamos que as coisas dissessem alguma coisa. Então, optamos por jeans e branco para ter essa limpeza. E a maquiagem também ficou muito mais limpa. É o básico. Os meninos nem usam maquiagem. E as meninas é o tipo de maquiagem que você encontra na rua. Na verdade, a cenografia, assim, a gente mudou muito. A gente teve um tempo que a gente fazia muito marcado, era mais estacato os movimentos, assim. E aí a gente também viu que não dava certo. E isso foi uma terceira tentativa. Aí o fim foi que a gente resolveu, a gente aproveitou e colocou umas fitas de interditado, uma ideia que o Ander teve. Nós ultrapassamos alguns problemas no departamento, de interdição, de algumas partes interditadas. E as fitas de interdição começaram a nos acompanhar basicamente todos os dias. E quando eu vi, eu tinha fitas de interdição dentro da minha bolsa.
3, 4 fitas de interdição, porque as pessoas andavam enroladas. E aí nós começamos a ver que essas coisas, de alguma maneira, impediam as pessoas de se comunicar, ou de ter aquilo que elas gostariam, ou de acessar lugares. Também remetia à questão do prédio, de estar sendo dos vizinhos bloquearem as entradas do prédio, da questão do fogo, do incêndio, da vieira, e ao mesmo tempo as fitas elas dividem o espaço. E é uma coisa que o Mutarelli fala muito nesse texto, que é estar no mesmo espaço, dividir o mesmo espaço, mas mesmo não tempo, dividir né? o mesmo tempo. Isso ficou tendo um peso muito forte pra gente. E levamos isso pra cena. E ficamos testando. E quando a gente viu, sobraram só as fitas de interdição, que é o que delimita o nosso espaço de jogo cênico, e os atores. Eu sentiria medo e orgulho na escuridão da rua. Eu salvaria todos vocês. Eu tiraria meu capacete e permaneceria seguindo por longos 5 minutos. Transformaria o vinho em água. Eu riria de todos. Não faria uma forca. Eu riria. A trilha, ela teve bastante importância, porque músicas tiveram muita importância ao longo do processo criativo, porque música é uma coisa que vai direto na pessoa, ela já tem uma atmosfera pronta, ela conversa direto, ela atinge as pessoas imediatamente. Então, ao longo de um processo criativo, para criar uma atmosfera de ensaio, por exemplo, ela é muito importante. Então, as coisas, de alguma maneira, conversaram nos nossos processos criativos, durante os ensaios. E quando a gente começou essa composição do espetáculo, eu acho que a gente tem que se permitir a testar e a deixar que essas coisas vejam. Se não funcionar, não funcionou. Se não dialogou, não dialogou. Mas aqui eu não sei, alguma coisa parece que acontece com essas músicas infantis e esse ukulele. E no fim do espetáculo, no final, na última cena do espetáculo, por exemplo, de alguma maneira me parecia que faltava alguma coisa, sabe? Me parecia que havia uma atmosfera, mas me parecia que essa atmosfera só tinha os atores dentro de uma bolha. E parecia que não chegava no público, sabe? Acho que a música do fim casa com a atmosfera da cena final e ela ajuda a envolver o espectador e a dialogar nesse acontecimento, assim. Dialogar de maneira, acho, positiva, sabe? Acho que é um potencializador da atmosfera final mesmo. Eu acho que a peça fala sobre escolhas, de escolha de sonhos, de tudo que tu queria ser e que às vezes tu fica pensando, por que eu não fiz isso, né? Por que eu segui esse caminho? E todas as decisões que levam tu a ser o que tu é hoje. Eu acho que é mais sobre isso que a peça fala e sobre essa coisa das máscaras mesmo, de até quando tu consegue sustentar uma aparência de uma coisa que tu não é. Eu penso muito nessas individualidades e nessas pessoas que dividem o mesmo espaço e não dividem o mesmo tempo. E que dentro de uma situação extrema, como a da peça, por exemplo, que eu não vou contar aqui, são obrigadas a dividir o mesmo espaço e elas acabam dividindo o mesmo tempo. Mas eu só vou dividir o mesmo tempo com você quando eu entender que você é diferente e quando a gente passar a trabalhar com essas realidades que são diferentes. É desse diálogo e dessa relação que as coisas acontecem. Então, na verdade, eu acho que ele busca, assim, ele faz as pessoas refletirem sobre as escolhas delas. E, no caso, na peça, os personagens, através das suas escolhas e da sua convivência e da sua aceitação, eles acabam morrendo. Mas morrendo por aceitar aquilo e deixar de acreditar. Então, na verdade, eu acho que é uma reflexão mais nesse sentido, do acreditar, as possibilidades que às vezes estão na sua frente e você não consegue enxergar elas. Você vive naquele mesmo momento, naquele mesmo instante e ignora todo o resto. Eu acho que é muito disso, eles são meio que frustrados, né? Sim. Os personagens. São todos frustrados. Eles meio que fizeram escolhas erradas e agora eles estão arcando com as consequências. E eles deixaram de ser crianças e eles deixaram de acreditar que só porque você escolheu uma coisa não quer dizer que você descartou todo o resto. Você poderia também ter todo o resto, mas eles se fecharam tão dentro deles e aceitaram aquela condição de existência que acabaram se destruindo, né? Geralmente nas disciplinas a gente trabalha o semestre para fazer uma apresentação, né?
E a questão que o ator precisa dessa sequência de apresentações, né? Até mesmo da questão da repetição. Às vezes tem uma quebra de energia, uma queda de energia entre uma apresentação e outra, né? A gente descobrir essas coisas, de manter, né, essa mesma peça ou, de repente, encontrar novos estímulos a cada apresentação, né? Então, é uma experiência ótima, porque dá essa continuidade no trabalho, né? De estar em cartaz durante um mês, né? Bem interessante. Está sendo a minha primeira experiência no TPE. E aí é um desafio, assim, apresentar no mesmo dia 2 vezes. E é um processo cansativo, mas é muito gostoso, assim, de fazer, de participar. Eu já fiz TPE antes e tem uma outra peça mês que vem. Daí eu gosto muito do projeto, eu acho que é uma iniciativa muito interessante. E porque dá oportunidade, né, para os trabalhos que estão dentro da casa, dentro da idade, se exporem para a comunidade, para as pessoas verem o que se faz aqui. A experiência de estar em cartaz. A experiência de estar em cena, acho que é uma coisa, cena de verdade, para pessoas que são público que eu não conheço. É uma oportunidade que o TPE disponibiliza, acho que é muito importante, sim, para a experiência. E o TPE é bom porque, na verdade, ele leva o teatro para a comunidade, ao mesmo tempo que, para a gente que está na faculdade, é a única oportunidade que a gente tem de juntar todas as coisas e das cadeiras diferentes e as coisas diferentes que a gente foi aprendendo durante todo o processo da educação e da instituição mesmo, e juntar tudo nisso e poder fazer um nosso processo e uma experiência do que vai ser a nossa vida lá fora. Então, na verdade, é um programa de extensão que ele dá a realidade pra gente, assim, a gente faz o processo com uma direção, faz com o nosso grupo de atores, onde pessoas diferentes, a gente convive nesse tempo, a gente estuda o texto, a gente usa o trabalho de corpo, o trabalho de voz, o trabalho da atuação, a gente usa todas as coisas, os materiais que são nos dados para a faculdade, junta eles e pode mostrar para um público. E ser as pessoas que assistem o TPE não necessariamente fazem parte do teatro. Então é um público que olha com característica de espectador mesmo, é o mesmo espectador que de repente a gente vai achar daqui a alguns anos, trabalhando com um teatro mais profissional, a gente está encontrando ali. E eu também acho interessante por ser de graça, né? É uma oportunidade que as pessoas têm, é um acesso que as pessoas têm para o teatro sem custo financeiro, sabe? E talvez tu tenha uma autonomia maior, porque às vezes nas disciplinas, tu também tem que muitas vezes acatar o que o professor acha que é melhor para ti. E o TPE talvez tu tenha tempo de testar, como a gente testou várias, até ver que a última, essa dá certo. Muitas vezes nas disciplinas, no decorrer do semestre, não dá tempo de fazer isso, sabe? Eu acho que o TPE é um dos motivos de eu ter desenvolvido várias capacidades pessoais, assim. Tanto como ator, como diretor, como iluminador, como artista gráfico, como qualquer coisa, assim. Eu acho que eu devo muito ao TPE, assim. Foi uma grande casa, assim. É uma grande casa, onde eu pude, enquanto aluno da universidade, desenvolver algumas coisas que eu tinha interesse mais pessoal, sem ter tanto uma cobrança acadêmica de resultado, de conceito, e mais uma cobrança pessoal de resultado e de próprio trabalho, assim. Foi muito interessante, uma abordagem curiosa sobre as relações, e passado, presente e a vida familiar, assim, que nem sempre é o que as pessoas demonstram, ou imaginam, o que aparentam. Eu gostei, assim, principalmente da parte das interações entre os personagens, a criatividade da diferença dos personagens, assim. Eu gostei muito, achei muito boa e muito bem apresentada. Eu acho o projeto muito interessante, assim, porque dá oportunidade ao pessoal que está estudando artes cênicas a ter uma experiência em loco, assim, sobre a questão de atuar, o contato com o público, seja qual ele for, assim. Essa é a primeira vez que eu vim ao teatro, mas como qualquer iniciativa de levar a arte às pessoas, assim como os envolvidos, dá uma oportunidade de participar, de mostrar o seu trabalho, é válido.